O segredo espiritual. Escolhido por Deus, existem dores que nenhum exame consegue detectar. Existem cansaços que o sono não consegue aliviar. Sintomas incomuns que aparecem do nada e somem como se nunca tivessem estado ali. Mas você sabe, não se trata apenas do físico, é algo espiritual. Seu corpo está tentando te avisar sobre algo que a sua alma já clama em silêncio faz tempo. Quando o cansaço é intenso e não pode ser atribuído à falta de vitaminas ou a noites mal dormidas, é sinal de que a alma está sobrecarregada. Você percebe a intensidade da batalha espiritual que ocorre em dimensões que nossos olhos não conseguem ver. O corpo simplesmente reage e responde com febre, com dificuldade para respirar e com dores que aparecem e desaparecem em momentos que não são por acaso, são espirituais. Seu interior sente os portais que se abrem, as escolhas que se aproximam, as revelações que estão prestes a acontecer. Por isso é comum que você sinta um peso nas costas, palpitações, pressão na cabeça ou até mesmo zumbidos nos ouvidos. Trata-se de códigos vibracionais. É como se o céu estivesse tentando te alertar de que o que é invisível começou a se mover. E o corpo, sendo um templo, consegue perceber tudo isso. Essa dor que ninguém consegue compreender é reconhecida no céu. Essa opressão sem razão é como uma luta invisível. Mas por que você, que foi escolhido, sente mais do que os outros? A razão pela qual a luz que você traz perturba aqueles que agem nas sombras. Seu corpo é um verdadeiro campo de batalha. Não se trata apenas de carne, mas de um altar. Todo altar atrai tanto oferendas quanto ataques. Quando você começa a tomar decisões relacionadas à sua espiritualidade, a ativar seus talentos ou se preparar para seguir em frente, o seu interior se manifesta. E muitas vezes isso se manifesta no seu corpo. Os escolhidos costumam andar com frequências mais elevadas, o que faz com que colidam com ambientes densos. Uma conversa simples com alguém que está carregado pode realmente esgotar sua energia. Visitar um lugar que não está bem energeticamente pode te deixar com tontura, náuseas e até calafrios. Seu corpo percebe o que sua mente ainda não conseguiu compreender. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual em sua forma mais pura. Seu corpo é um sinal profético. Quando a alma não está em equilíbrio, o corpo sente dor. Quando um novo ciclo está prestes a começar, o corpo dá sinais. Quando algo está prestes a ser descoberto, o físico percebe isso antes. Assim, diversas doenças que você enfrenta são, na verdade, mensagens do universo tentando te redirecionar. No entanto, o adversário é astuto. Ele oculta os ataques espirituais por trás de crises emocionais. Você pode sentir ansiedade sem saber exatamente o porquê. Momentos de choro intenso, desejo de jogar tudo para o alto e uma sensação de bloqueio espiritual. Não se trata apenas de emoção, é uma batalha invisível. O inimigo não precisa ferir você com espadas quando pode derrotá-lo com o cansaço espiritual. Ele deseja que você sinta que está perdendo a sanidade, mas você está apenas começando a acordar. Como cuidar desse corpo que carrega uma missão? Com práticas simples e significativas. Uma alimentação que eleva a vibração. Banhos com sal e ervas, além de uma oração que se faz presente constantemente. Utilize o Salmo 91 como uma proteção. Afaste-se de pessoas que sugam sua energia e silencie relacionamentos que te deixam sobrecarregado. Fique atento às datas, aos eclipses e às luas cheias. Esses momentos são portais que intensificam as energias. Cuide de si mesmo através do jejum, da adoração e da consagração. É importante compreender que a verdadeira cura vai além do aspecto físico. Ela é cheia de energia vibrante. Tudo começa com o perdão,
liberando aquilo que nos prende e elevando nossa frequência. Quando a alma se eleva, o corpo encontra descanso. Quando a alma sorri, o coração se purifica. Deus nos cura de dentro para fora. Portanto, se você percebe que está se sentindo mal sem uma razão aparente, não se preocupe excessivamente. Vamos nos unir em oração. Você está passando por uma reconfiguração. O seu corpo anterior não é mais capaz de suportar a unção que você está prestes a receber. O novo grupo dos escolhidos está sendo montado. Ele é mais delicado, mais resistente e mais suave. É verdade, ele causa dor quando nasce, mas é a dor de um vaso sendo moldado para algo que perdura para sempre. Você não está morrendo, está vindo à luz, nas mãos de Deus. Escolhido por Ele, a razão pela qual você sente tanto no corpo não é por fraqueza, é porque você é uma peça fundamental. A sua luz espiritual é notada no mundo invisível. Ela brilha onde muitos escolhem permanecer na obscuridade. E a cada centelha que emite, a cada passo que dá, a cada oração que faz, provoca reações no mundo espiritual. Você possui um brilho que chama a atenção e, ao mesmo tempo, pode causar desconforto. As entidades que atuam nas sombras percebem a sua presença antes mesmo de você começar a escolhido. A guerra espiritual ao seu redor é real, mas você não foi chamado para perder. Você foi selado para resistir e vencer. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual é a chave que muitos buscavam, mas só os escolhidos de verdade sentirão o chamado ao ouvir. Em mais de 1 hora de revelações você vai descobrir como detectar e cortar ataques energéticos invisíveis, como reconhecer quando o céu está tentando falar com você, como alinhar corpo, alma e espírito para cumprir sua missão na Terra. E ao adquirir agora, você ainda desbloqueia 33% de desconto no e-book avançado O Despertar do Terceiro Olho, um manual de visão espiritual que vai mudar a forma como você percebe tudo. Não é apenas um conteúdo, é um chamado. Clique no link e receba agora o que foi preparado espiritualmente para você. A sua jornada de luz começa aqui, falar. Seu corpo, sua energia e sua essência emanam autoridade, e isso te transforma em um alvo. Não é porque você está errando, mas porque está prestes a conquistar algo incrível. A unção que está sobre você é a razão do ataque. Seu corpo se transforma em um campo de batalha. Dor nas costas, crises na garganta, palpitações no peito. Tudo isso vai além do que é apenas físico. É a sua estrutura sendo afetada por frequências que não podemos ver. Você está sendo impactado não somente fisicamente, mas também nas suas energias. As trevas tentam impedir o avanço do veículo que transporta a luz. E o veículo é você mesmo. Quando um dom espiritual é despertado, o corpo percebe. À medida que uma missão se aproxima, a determinação se intensifica. É como se o céu estivesse despejando um novo vinho em um odre que ainda está tomando forma. E esse vinho, essa bênção, requer um cuidado especial. Seu corpo está passando por adaptações energéticas. Frequentemente, essas adaptações se manifestam como dor, fadiga e sintomas que não têm uma explicação clara. O que você carrega é algo muito especial, é algo espiritual, intenso e que gera um certo desconforto. Por isso você acaba atraindo conflitos que outros nem conseguem notar. Você consegue se relacionar com o que não pode ver, mesmo quando não compreende tudo o que está acontecendo. A dor física que você experimenta muitas vezes é o resultado final de uma batalha que começou na sua mente. Sempre que você começa a seguir um caminho de fé, os desafios tendem a se intensificar. Você começa a perceber uma sensação de peso no corpo, dores que aparecem do nada e crises que não parecem ter explicação. Por qual motivo?
Porque o que está para surgir através de você representa uma ameaça às estruturas que o inimigo demorou anos para estabelecer. Você simboliza o progresso da luz, e o sistema das trevas se dá conta disso. A garganta se inflama quando é necessário expressar uma palavra profética. É angustiante quando você sente a necessidade de expressar algo que realmente acredita. A coluna pode sentir dor quando você começa a fortalecer sua postura espiritual. Todas essas evidências mostram que você é alguém especial. É por isso que os ataques são tão específicos, tão frequentes e tão cuidadosamente direcionados. E quanto mais alto você chega, mais intenso se torna o ataque. Não é que você esteja indo pelo caminho errado, mas sim que você está exatamente onde deve estar. Os sintomas não indicam fragilidade, eles são uma prova da sua condição espiritual. Portanto, cesse de se culpar por sentir intensamente. Evite se comparar a quem não enfrenta as mesmas batalhas que você. Seu corpo está enfrentando uma batalha que muitos não aguentariam por nem mesmo um dia. Sua dor é um indicador de que você está lutando em uma situação onde muitos já teriam se rendido. Seus sintomas são como códigos, mensagens que informam: você está progredindo. Códigos que indicam: siga em frente. Códigos que o céu reconhece como sinal de fidelidade. Quando tudo em você está doendo, mas mesmo assim você ora, se cala e resiste, o céu está atento a isso. E o inferno vibra. Por que você não foi convidado para vir? Recebeu um convite para ficar. E mesmo cansado, você ainda se mantém de pé. Mesmo machucado, você persiste. No fundo, você já sabe, a dor física pode ser momentânea, mas a grandeza do espírito é algo eterno. Como uma pessoa escolhida por Deus, nem toda a dor que você sente vem do seu interior. Algumas vêm daquilo que está ao seu redor. Existem vínculos que podem nos fazer mal, lugares que nos esgotam e pessoas que trazem fardos que não são nossos, mas que de alguma forma acabam se fixando em nosso corpo. Você já notou como, após conversar com algumas pessoas, sua energia parece simplesmente sumir? Como uma visita aparentemente simples pode te deixar cansado, seu corpo fatigado e sua mente cheia de dúvidas? Não se trata de uma coincidência, é uma conexão espiritual. Aquele que traz luz consigo também traz um campo de atração. Frequentemente você acaba atraindo aquilo que precisa ser curado, mesmo sem ter consciência disso. Existem algumas doenças que não apresentam sintomas visíveis. Você chega em um lugar e pouco tempo depois começa a sentir um nó no estômago, a cabeça fica pesada e a respiração fica difícil. É o seu espírito percebendo algo que a mente ainda não conseguiu captar. A sua energia se desarmonizou com a atmosfera daquele lugar, e o corpo reage com sintomas. Conexões emocionais, conversas significativas e olhares que se demoram. Tudo isso é uma forma de troca de energia. Às vezes o que te chega não é fácil de lidar. Você percebe em seu corpo o que a outra pessoa ainda não conseguiu compreender. Por isso, é comum que em várias ocasiões você fique doente sem uma explicação aparente. A causa realmente existe. Ela está relacionada ao aspecto espiritual, à vibração e à energia. Muitas pessoas vivem com traumas que ainda não foram superados. É só ter uma conversa. Com elas e suas dores parecem querer se fixar em você. Você termina a conversa se sentindo com dor de cabeça, sem fôlego e com uma tristeza inexplicável. Não é um grande problema, é uma sensibilidade espiritual. Seu corpo não é fraco, ele é como um radar. Em festas, reuniões e encontros, é comum que a pessoa escolhida retorne para casa de uma maneira diferente. Sentindo-me mais fatigado, mais ansioso e, em algumas ocasiões, até um pouco doente. Locais onde a vaidade, a competição, a inveja e a falsidade predominam, acabam se tornando verdadeiros campos de batalha invisíveis.
Aqueles que possuem sensibilidade espiritual realmente sentem, no corpo, na alma, nos ossos. Até os objetos possuem peso, heranças espirituais, objetos pertencentes a pessoas que faleceram e presentes oferecidos com intenções equivocadas. Quando você toca, o corpo responde. Pode ser um anel, uma peça de roupa ou um móvel. Aquilo traz lembranças. Se a memória for de dor, ela começa a fazer parte do ambiente. E o seu corpo sente isso. Dores em áreas específicas, como nas costas, na garganta e nos ombros, costumam aparecer depois de alguma interação. Não se trata apenas de tensões, são comunicações espirituais. O seu corpo está tentando te dar um toque. Esse lugar não é o ideal para você. Essa pessoa está sugando sua energia. Essa conversa foi além do que é considerado seguro em termos de energia. Você já ficou sem voz depois de ter uma discussão? Você já teve a sensação de que o coração ficou apertado após uma visita? Você já teve febre inexplicável após um encontro? Nada disso é comum, é algo sobrenatural. Sua alma percebeu e o corpo reagiu. Por isso, fique atento. A dor não se manifesta apenas de forma física. Nem todo cansaço é emocional. Frequentemente é a espiritualidade se manifestando através do seu corpo. Quero te alertar sobre algo, alguém ou algum lugar que pode estar te fazendo mal. A pessoa escolhida não deve se misturar com tudo. Sua frequência está alta demais para alguns relacionamentos. E onde há muita escuridão, a sua luz se esforça para continuar brilhando. Preste atenção ao seu corpo. Ele é um templo, e o templo sagrado percebe quando algo profano se aproxima. Quando a dor surgir sem motivo aparente, antes de recorrer a um remédio, faça uma oração. Antes de se culpar, procure entender a situação. Antes de se manter firme, pergunte ao seu interior se chegou o momento de partir. A sua recuperação inicia com a capacidade de entender e discernir. O primeiro sinal de libertação acontece quando você percebe que nem toda doença se originou de você. Algumas vieram de fora e agora precisam ser expelidas. Escolhido por Deus, seu corpo não é apenas uma estrutura física. Ele é um instrumento, um canal e um sinal. Antes que o milagre ocorra ou que o ataque chegue, o corpo já percebe. Antes de uma revelação espiritual, de uma transformação de ciclo ou mesmo de uma libertação, algo se agita dentro de você e seu corpo responde. Existem dores que vão além de simples desconfortos. São, na verdade, códigos vibracionais. Febres que não são causadas por vírus, mas por batalhas invisíveis. Existem insônias que não são causadas pela ansiedade, mas sim por vigílias espirituais que são despertadas pelo espírito. Palpitações que não se caracterizam como arritmias, mas sim como avisos. Prepare-se, algo está a caminho. O corpo, ao agir como um alerta profético, é uma das maneiras mais impactantes de o céu se comunicar com aqueles que estão abertos a receber essa mensagem. Você já percebeu como a sua dor física parece aumentar antes de tomar decisões importantes? Como é que crises de enxaqueca, dor de estômago ou até um aperto no peito aparecem quando você está prestes a tomar uma decisão importante? Não se trata apenas de uma coincidência. É o mundo espiritual se revelando no plano físico. Frequentemente, as dores aparecem antes de mudanças de fase. É como se fosse uma gravidez espiritual. O corpo sente desconforto porque está lidando com algo que ainda não se revelou. O desconforto é um indicativo de que o que já estava estabelecido está sendo rompido para dar espaço ao novo. Febres, calafrios, tonturas que aparecem de repente e náuseas, sem explicação médica, são reações que costumam ocorrer quando portais espirituais estão sendo abertos. Pode ser um novo período, uma transformação no ambiente ou até mesmo um toque divino. O corpo percebe a pressão da nova frequência se aproximando. Antes de acontecimentos significativos ou momentos libertadores,
O corpo pode passar por uma crise. De uma hora para outra você começa a sentir dores nas costas, como se estivesse carregando um peso invisível. Ou você acorda de madrugada com o coração batendo rápido e a mente bem atenta. É porque algo está para acontecer, e o corpo, que é um templo, já está se ajustando. O corpo não apenas sente, ele também se comunica. Ele é quem mais se manifesta quando a alma está pesada. Quando você guarda mágoas, dores e dúvidas sem cuidar delas, o seu corpo pode acabar reagindo com tensão muscular, gastrite, alergias e falta de ar. A carne revela o que o espírito tenta ocultar. Muitas dores que voltam com frequência são, na verdade, sinais de que precisamos fazer um reposicionamento no nosso espiritual. A dor como mensagem, reconecte-se com o seu propósito. A dor como um sinal, você está no caminho errado. A dor como um sinal, é hora de encerrar essa conexão. Você que foi escolhido não pode mais deixar de prestar atenção a esses sinais. Seu corpo foi separado, limpo e consagrado. Por conta disso, ele responde a qualquer influência externa que atrapalhe sua missão. Até os lugares que parecem comuns podem se tornar pesados, quando não estão em sintonia com a sua vibração. A verdadeira cura começa quando você decide não ficar em silêncio diante da dor. Quando você percebe que a doença é, muitas vezes, a última tentativa do céu de te fazer despertar. E quando você para de pensar tanto, pode perceber o que o seu corpo está tentando comunicar. Por isso, valorize seu corpo como um verdadeiro mensageiro. Ele não é apenas um recipiente, é uma revelação. Ele não se trata apenas de biologia, é uma mensagem espiritual. Quando sentir dor sem explicação, pergunte ao seu espírito: o que o Senhor deseja que eu aprenda com isso? E assim, o que antes era apenas um sintoma se transforma em uma orientação. O que antes era apenas dor se transforma em um caminho a seguir. E o que parecia ser uma enfermidade se revela como um chamado. Escolhido por Deus, há momentos em que a dor que você sente não vem da alma, nem da mente, mas do que é invisível. O que muitos costumam chamar de transtorno emocional, o céu vê como uma batalha espiritual. Nem toda ansiedade é causada por questões físicas. Nem toda crise de pânico é causada por um trauma. Algumas vêm diretamente de ataques feitos contra a sua missão. A ansiedade que aparece sem um motivo claro, que te deixa paralisado, faz o coração acelerar e enche a mente de medo. Pode ser uma expressão direta de uma energia negativa que tenta barrar o seu progresso. O inimigo não precisa estar bem na sua frente para te desafiar. Ele age em um plano invisível, tentando desestabilizar sua energia. Como o espírito e o corpo estão interconectados, você percebe o ataque como se fosse uma questão emocional. Às vezes, as crises de choro que aparecem sem explicação, a tristeza sem motivo aparente e a vontade de desistir de tudo, podem não ser apenas sentimentos internos, mas sim influências espirituais que vêm de fora. Você começa a perceber uma pressão nos ombros, um vazio que não consegue explicar, um aperto na garganta e fica sem entender o motivo desse estado. No mundo espiritual existem forças que podem estar tentando te calar. Quando o cansaço chega a ponto de te impedir até de orar, quando levantar da cama parece uma batalha, quando você se sente totalmente esgotado, mesmo sem ter feito nada que exija esforço, fique atento. Não se trata apenas de estar esgotado. É o adversário tentando obscurecer seu brilho através do cansaço. Há uma batalha ocorrendo no que não podemos ver, e o primeiro foco são suas emoções. O inimigo entende que, ao perturbar sua mente, ele consegue mexer na sua fé. Quando suas emoções estão desorganizadas, isso pode atrapalhar a sua capacidade de ouvir a sua intuição. Se algo fizer você acreditar que está tudo errado dentro de si, isso bloqueia o que Deus deseja despertar em você.
O ataque chega de forma traiçoeira, culpa, vergonha, desânimo. Você começa a acreditar que não é suficiente, que não tem a força necessária, que está decepcionando a si mesmo. Mas tudo isso é uma estratégia para desestabilizar a sua energia. Quanto mais você se deixa levar por essas mentiras emocionais, mais você enfraquece seu campo de proteção espiritual. Mas existe um segredo: o discernimento te traz liberdade. Quando você percebe que essas sensações não pertencem apenas a você, mas são influências invisíveis, você deixa de aceitá-las e passa a lutar contra elas. Você ora mesmo quando está cansado. Mesmo em silêncio, você se manifesta. Você grita mesmo sem ter forças. É nesse momento que a muralha invisível começa a desmoronar. Uma mente confusa pode ser um sinal de que existem brechas espirituais abertas. Às vezes, uma conversa fora de contexto, um ambiente inadequado, uma palavra dita sem pensar, uma exposição desatenta. Tudo isso pode facilitar a entrada de ataques emocionais que vão direcionados a você. E quando você não identifica a origem do problema, acaba lidando espiritualmente com medicamentos que não trazem a cura necessária. Por isso, o Espírito te adverte: nem toda dor emocional é de origem psicológica. Nem todo medo é uma característica exclusiva dos seres humanos. Nem toda paralisia vem da alma. Você está enfrentando uma batalha, e seu coração é um espaço sagrado. Descubra como proteger suas emoções por meio da oração. Proteja sua mente com a essência do amor de: escolhido, o mundo está adormecido, mas você foi chamado para despertar. Existe um poder dentro de você que ainda não foi totalmente ativado, e este é o momento exato em que sua alma começa a se lembrar de quem é. Com o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, você acessa mais de 1 hora de instruções sagradas para proteger sua energia espiritual de influências negativas, desbloquear o seu dom oculto e se conectar com o seu propósito de alma, fortalecer sua ligação com o divino e alcançar a clareza que você vinha buscando. E ao garantir o seu agora, você recebe 33% de desconto no e-book especial Desbloqueie seu terceiro olho, com ensinamentos ocultos para expandir sua percepção espiritual. Você não está sendo convidado, está sendo convocado. Clique no link agora. Receba o que o céu preparou para você e ative a missão que só você pode cumprir: Cristo. Acalme sua mente e deixe de lado os pensamentos que não trazem a verdadeira paz. Se você perceber que a dor não desaparece, eleve sua frequência, pois aquilo que a alma não compreende, o Espírito traz à luz. E o que a medicina não consegue explicar, Deus cura, com sabedoria, atenção e iluminação. Escolhido por Deus, seu corpo é um templo, mas também é um campo, um lugar onde batalhas invisíveis acontecem. Por isso é essencial que ele seja tratado com toda a proteção, como se fosse um altar. Cuidar da saúde física é importante, mas também é essencial proteger a parte espiritual que fundamenta a sua vida. A primeira chave está na alimentação vibracional. O que você consome possui energia. Alimentos que são cultivados com carinho, colhidos com propósito e preparados em um ambiente de tranquilidade, têm o poder de curar. Alimentos pesados, que são consumidos com raiva, pressa ou descuido, acabam fazendo mal à saúde. Adicione à sua rotina chás que tenham um propósito espiritual. Utilize o alecrim para trazer clareza, a hortelã para promover a purificação e o gengibre para proporcionar força. Sempre que tiver a oportunidade, faça jejum, não por obrigação, mas sim por dedicação. O jejum quebra conexões invisíveis. Os rituais de purificação funcionam como escudos invisíveis. Um banho com sal grosso e lavanda após um dia cansativo. Um incenso de mirra para purificar o ambiente após uma visita incomum. Ao acordar,
Coloque a mão sobre o peito e faça uma oração pedindo para que a luz te envolva. Comece o dia recitando o Salmo 91. Reze o Pai Nosso ao anoitecer e, antes de dormir, reserve um momento para expressar sua gratidão. Isso não é apenas uma rotina, é uma proteção. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, escolhido. Algumas pessoas acabam sugando sua energia sem nem perceber. As pessoas falam muito, reclamam sem cessar e acabam te levando para vibrações pesadas. Ame, mas com sabedoria. Não se force a manter relacionamentos que te desgastam. O afastamento pode se fazer necessário quando o espírito dá seus sinais. Silenciar é, na maioria das vezes, uma forma de proteção. Existem momentos em que o próprio tempo se abre como se fosse um portal. Eclipses, luas cheias, dias de luto coletivo e solstícios. São momentos de intensa atividade espiritual. Neste período, intensifique a proteção. Pratique jejum, busque o silêncio e dedique-se à oração profunda. Cuide da sua energia com carinho, como se estivesse protegendo um tesouro, pois aquilo que você carrega é verdadeiramente precioso. O corpo também requer sinais físicos de proteção. Um colar que possui um cristal consagrado, um azeite que foi abençoado e consagrado, ideal para ser aplicado nas têmporas, uma gota de óleo de lavanda no travesseiro antes de ir dormir, um punhado de sal grosso na entrada da casa. São recordações concretas de uma dimensão espiritual. São códigos para a ativação. E por último, cuide para manter seu espaço limpo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Uma casa desorganizada acumula não apenas poeira, mas também energias paradas. Abra as janelas, acenda uma vela e faça uma oração enquanto caminha pelos ambientes. Declare em voz alta a busca pela paz. Quando o ambiente ao seu redor está cheio de luz, o corpo se solta, a alma se renova e o espírito se desenvolve. Você não foi criado para viver sob a sombra das trevas. Você foi selecionado para ser uma fonte de luz em meio ao caos. Por isso, cuide bem do seu corpo. O que existe dentro de você precisa de um corpo saudável para se expressar com intensidade. Muitos, infelizmente, buscam a cura apenas no físico, sem perceber que o corpo reflete o estado da alma. Toda dor que se manifesta externamente teve sua origem internamente. A verdadeira cura acontece quando o espírito encontra a tranquilidade e a alma consegue voltar ao seu equilíbrio. Existem dores que não aparecem em nenhum exame, mas que se curam quando você consegue libertar aquilo que está guardado em seu interior. Feridas do passado, ressentimentos guardados, promessas não cumpridas que ainda reverberam internamente. Quando você perdoa, seu corpo reage. A sensação de leveza que envolve o espírito se reflete em um alívio no corpo. Raiva guardada se transforma em nódulo. A culpa que se acumula pode causar insônia. O medo que fica guardado pode impactar os pulmões. A alma se comunica e o corpo ouve. A cura vibracional é uma realidade. Quando a vibração da sua mente e do seu coração se eleva, a doença tende a se afastar. A pessoa que se conecta com o divino passa a respirar de forma diferente, a dormir melhor e até a se mover com uma nova postura. Existem curas que acontecem através da oração, é verdade, mas também há aquelas que surgem quando você toma a decisão de mudar a energia da sua vida. Em várias ocasiões, Deus permite a enfermidade não como uma punição, mas como uma forma de reposicionamento. O corpo para porque a alma precisa de um momento para refletir. A doença nos faz calar para que possamos ouvir o que o céu tem a nos dizer. E quando você compreende isso, o processo se converte em um verdadeiro milagre. A dor se torna um caminho. Às vezes, parar é a melhor coisa que podemos fazer. Você desejava seguir correndo, mas o cansaço apareceu como um impedimento.
Eu gostaria de continuar lutando, mas a febre apareceu como um sinal de alerta. Eu gostaria de estar em todos os lugares, mas a minha alma pediu um tempo para si mesma. Escolhido, preste atenção ao seu corpo com respeito. Ele está traduzindo mensagens provenientes do céu. A verdadeira cura se inicia de dentro para fora. Quando a alma encontra paz, o sangue se limpa, o coração relaxa e a respiração se amplia. Tudo recomeça a fluir novamente. O que antes era uma prisão física se transforma em liberdade energética. É importante lembrar que nem sempre a cura ou o alívio está relacionado ao uso de medicamentos. Algumas pessoas vêm da paz. Nem toda dor necessita de remédio. Algumas precisam apenas ser entendidas. Nem todo sintoma requer uma cura imediata. Às vezes, ele nos chama para uma reconexão com a sua origem. Selecionado, você não está enfermo. Está em processo de restauração. Não está quebrado. Está passando por ajustes para suportar a carga da sua missão. Quando Deus proporciona a cura, Ele não se limita apenas ao que causa dor. Ele também sara aquilo que te impedia de viver plenamente. Escolhido, o que você está sentindo no corpo vai além de um mero sintoma. É um sinal. Seu corpo antigo já não é mais capaz de suportar a frequência da missão que está sendo despertada dentro de você. É como tentar trazer uma nova luz para um vaso antigo. Ele se quebra, ele resiste, ele precisa ser reformado mais uma vez. Essa sensação de cansaço sem motivo, o sono que não traz descanso, as palpitações que surgem do nada, a sensibilidade intensa, nada disso acontece por acaso. Você está vivenciando uma transformação espiritual. Deus está moldando seu corpo para que você possa acolher níveis mais elevados de luz, revelação e autoridade. O que parece ser uma enfermidade, na verdade, é uma reconfiguração. O velho está sendo removido. Emoções, padrões, vícios e cargas que faziam parte de uma versão de você que já não existe mais estão sendo liberados. Parece que o céu está passando por uma grande purificação, nos níveis emocional, energético e físico. E isso machuca. Mas essa dor não é a da morte, é a do nascimento. Você não está ficando doente, está passando por um renascimento. Estamos nos ajustando a uma nova era. O DNA espiritual está sendo ativado. Os talentos que estavam adormecidos estão começando a se manifestar. E o seu corpo está aprendendo a funcionar sob um novo comando. O da alma em total conexão com o espírito. Por essa razão, pode ser que você perceba seu corpo rejeitando ambientes pesados, apresentando reações físicas em locais carregados, ou até mesmo manifestando febres, tremores, calafrios e dores em áreas específicas. Tudo isso são adaptações nas vibrações. Seu sistema está sendo aperfeiçoado para reconhecer o que não se vê e a lidar melhor com o que antes te impactava. Essa mudança requer entrega. Aceite o que está acontecendo. Trate o seu corpo como se fosse um templo. Coma de forma consciente. Beba água como se estivesse se purificando. Caminhe com a consciência de que está honrando cada parte do seu corpo que te sustenta. Utilize sua respiração como uma oração silenciosa. A cada expiração, deixe ir tudo aquilo que já não faz mais sentido no novo momento. Deus está te preparando para receber grandes bênçãos. Para isso, Ele também está purificando sua carne. A coluna que antes doía agora será uma coluna de sustentação profética. O coração acelerado será como um tambor que bate no ritmo do céu. A voz que antes falhava se tornará uma trombeta que traz liberdade. Você está se transformando em um templo vivo. Por isso, tudo em você está passando por um processo de purificação. O que antes se resumia a um corpo, agora se transformou em um instrumento. O que antes era dor, agora representa um indicativo de que algo sagrado está se instalando dentro de você.
Esse novo corpo será o recipiente da missão que o céu te confiou. Valorize esse processo, pois você está sendo preparado para assumir algo que o mundo ainda não conhece, mas que precisa ver com urgência. Escolhido, é chegada a hora de você entender que o seu corpo não é um inimigo. Ele é um portador de mensagens. Frequentemente, quando a mente não entende e a alma não consegue se expressar, o corpo se manifesta. Expressa-se através da dor, da carga emocional, da falta de sono, das ansiedades que comprimem o peito e dos calafrios inesperados. Ele não está te traindo, está tentando te contar algo. Quantas vezes você já se sentiu incomodado em um lugar, mesmo sem saber o que estava acontecendo ali? Você já parou para pensar quantas vezes, depois de conversar com alguém que tem uma energia muito pesada, você acabou se sentindo mal? Esses sinais não devem ser considerados como algo frágil. Na verdade, eles são alertas proféticos. Seu corpo percebe o que o espírito já experimentou e, por isso, sente o peso da luta invisível. Você está aprendendo a perceber as coisas através das suas sensações. Quando o estômago se contorce sem explicação, quando a garganta se aperta sem razão, quando o cansaço surge do nada, fique atento. Nem tudo se resume ao que é físico. Frequentemente são espíritos que tentam atrapalhar seu progresso. A dor que aparece em locais específicos, como a coluna, a nuca, os ombros, o estômago e o peito, são áreas onde a sua energia espiritual está mais concentrada. O corpo se encolhe quando algo tenta se estabelecer no que não podemos ver. A sua sensibilidade vem do fato de você ser uma pessoa consagrada, e isso requer que você aprenda a entender os sinais do seu próprio ser. Não desconsidere o que você sente. Não subestime a dor que aparece com frequência. Não esconda os sinais com distrações. O espírito se comunica através das coisas que te perturbam. Muitas revelações espirituais não se manifestam por meio de palavras, mas sim por meio de sintomas. Deus deseja te ajustar. E para isso, Ele está te mostrando como escutar, até mesmo o que parece ser apenas um ruído no seu corpo. Esse tipo de aprendizado pede um momento de silêncio, uma boa dose de autoobservação e também a capacidade de escutar a si mesmo. Ao começar a enxergar os sintomas como mensagens do universo, você perceberá que nem toda febre é sinônimo de doença, nem toda tontura indica fraqueza, e nem todo peso se resume ao físico. Frequentemente, é o céu nos avisando. Prepare-se, algo está por vir. A tarefa do escolhido requer um corpo em harmonia com o céu, um ser que se conecta mesmo sem falar, que reage ao seu entorno com sabedoria, que se renova com propósito. A nova era nos convoca a ter uma consciência mais vibracional. Isso começa quando você respeita e valoriza o que seu corpo está mostrando. Escolhido, seu corpo é uma expressão. Sua dor é como uma bússola. Seu desconforto é um sinal de alerta. Seu cansaço tem um limite. E a sua sensibilidade é uma arma. Não vá contra o que você sente. Aprenda a fazer traduções. Quando você conseguir compreender a linguagem do seu corpo, estará preparado para decifrar a mensagem do céu. Escolhido por Deus, tudo em você está passando por uma transformação. A fadiga que persiste, a sensibilidade que se intensifica, as mudanças na alimentação e as alterações no sono, isso não é uma doença, é uma mudança de fase. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova estrutura energética que está pronta para apoiar a missão que se aproxima. Seu corpo, que foi moldado pelas demandas do mundo, já não consegue mais aguentar a luz que você traz dentro de si. Por isso, pode haver uma sensação de desconforto, porque existem rupturas. Deus está afastando tudo aquilo que trazia peso, excesso e limitações, e está estabelecendo um corpo espiritual que é adequado para este novo ciclo. Isso machuca, mas é uma dor de parto.
Sintomas estranhos começam a acontecer com frequência. Palpitações sem explicação médica, sudorese durante momentos de oração, arrepios em lugares com baixa energia, dores repentinas nas costas, insônia que aparece e desaparece, e sensações de calor ou frio ao longo do dia. São códigos de correção. Você está sendo ajustado como um instrumento do espírito. Está ocorrendo uma purificação nas células. Seu DNA espiritual está sendo ativado. O sangue está sendo purificado pela fé. Os ossos estão sendo ajustados pela verdade. E os órgãos estão recebendo energia pela luz. É um templo que está sendo erguido em forma de corpo. O céu está apressado. É possível que você se sinta um pouco mais sensível. Na verdade, é o oposto. Está se tornando mais sensível, o que a torna ainda mais poderosa. Ser sensível não é ser fraco, é ter uma conexão mais profunda com o que nos cerca. Quem sente com intensidade, percebe antes. Aquele que reconhece as coisas antes dos outros, acaba assumindo a liderança no que não é visível. O novo corpo também traz uma nova postura. O sono começa a se regular, com horários diferentes, como às 3 horas da manhã. A alimentação fica mais leve, a presença em lugares barulhentos passa a ser insuportável e os sentidos se tornam mais aguçados. Você começa a escutar, observar, sentir e até intuir antes das outras pessoas. Isso não é apenas uma fantasia, é acordar. E junto com o novo corpo, chega também o novo ritmo. O espírito agora guia seus passos. Você se ergue quando o vento sopra no céu. Você se afasta quando o céu fica em silêncio. Você reza com o corpo, jejuando com o olhar, e adora com a sua presença. Tudo em você se transforma em um canal. Tudo em você começa a brilhar. Selecionado, não tenha medo dessa transformação. Ela é especial. Ela é uma promessa. Você não está ficando doente, está passando por um processo de renovação. O vaso antigo não é capaz de conter a nova unção. O corpo envelhecido não consegue carregar o peso da fama. Por isso, você está sendo fortalecido com uma estrutura espiritual. E quando a transformação estiver completa, você não apenas vai presenciar milagres, você será a transformação. O novo corpo é a roupa que usamos neste novo tempo. E quando ele estiver preparado, nada poderá impedir o que Deus irá realizar através de você. Fique pronto, pois até a sua respiração será uma oração viva.